Olá, o programa Ponto de Encontro está no ar e hoje vamos falar sobre um problema que atinge boa parte das crianças brasileiras, que é a obesidade e o sobrepeso. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo no estúdio a endocrinologista do Hospital e Maternidade Celso Pierro da PUC Campinas, Mila Cunha, e a nutricionista Daniela Mônaco. Recentemente, uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que 1 a cada 3 crianças está acima do peso. E isso se deve principalmente à falta de exercícios e uma alimentação com cada vez mais alimentos industrializados e gordurosos. Essa é uma tendência que tende a crescer, doutora Mila? Tende a crescer. A obesidade já é uma epidemia, né, no mundo inteiro. O Brasil aí liderando esses índices de obesidade e a infância sendo um dos grandes alvos da incidência da obesidade. Então, são números que não param de crescer. E no consultório você recebe muitas crianças acima do peso ou pais preocupados com a alimentação? Tem essa diferença? As crianças estão muito obesas, os pais têm uma preocupação, mas também transferem isso tudo para a criança. Se os pais não se conscientizarem que tem que mudar a alimentação dentro da casa, na participação com a criança, o resultado é um desastre. Os pais têm que colaborar com uma alimentação saudável, com uma compra adequada, com estímulo ao exercício, para que a gente consiga melhorar isso. Além do mais, as cantinas também das escolas, né? Que as crianças hoje elas estão comprando e elas compram o que elas querem, né? O lanche da tarde é um refrigerante com salgado, né? Então, pela correria do dia a dia, eu acho que os pais também têm que ficar atentos à alimentação das crianças, em casa, na escola. E onde é mais difícil de controlar? É fora de casa ou mesmo em casa, que você falou das cantinas? Eu acho que o controle é difícil em tudo, né? Porque a indústria, a propaganda do alimento, né? É o alimento hipercalórico, sucos açucarados, muita gordura, pães, bolos prontos. Não tem mais aquela coisa de você fazer um bolinho em casa, né, que você vai fazer com melhor nutriente, sem ser com gordura hidrogenada, e aí você vai comer uma fatia daquele bolo. Né? Que eu acho que isso também faz parte, né? Você também não tem como você colocar uma alimentação extremamente rígida para uma criança, né? A criança também tem suas necessidades nutricionais de proteína, carboidrato, gordura, né? O problema é o excesso disso, né? A obesidade ela se caracteriza por o excesso do consumo dos alimentos hipercalóricos, lanches, sanduíches, hambúrgueres, nuggets, né? Então eu acho que a gente tem que preconizar uma alimentação saudável, variada, equilibrada, que tenha fruta, verdura, legumes, tem que ter horário, né? Eu acho que um dos problemas da criança, ela comer a hora que ela quer, né? Ela tem que ter horário, então ela vai tomar café da manhã, ela vai ter um almoço, um lanche da tarde, um jantar, ou um lanchinho da manhã, se ela estuda de manhã, né? Isso tem que ser definido, e isso não tem, né? A criança come a hora que quer, o que quer. E aí, na hora de fazer uma refeição completa, com salada, arroz, feijão, uma proteína, eles não comem. E aí vão comer porcaria no meio da tarde. Doutora Mila, as crianças hoje em dia, elas estão tendo mais aquelas doenças que antes eram conhecidas como a doença dos adultos, diabetes, pressão alta? Então, o que eu acho que é interessante a gente falar, além de ter que evitar a obesidade, né, por conta de vários aspectos. Então, quando a gente fala da saúde da criança, a obesidade traz quais problemas? A obesidade traz pressão alta, problema com colesterol, né? Então, o colesterol junto com a pressão alta, o que vai acontecer com essa criança num adulto muito jovem? São os infartos, né, os acidentes vasculares cerebrais que são chamados de derrames. Então, a criança vai ter problema articular, a criança vai ter um maior risco de alguns tipos de câncer que estão ligados à obesidade, além de todo o problema emocional que traz a obesidade para a criança. Então, sempre lembrar que essa criança vai crescer, vai ser um adolescente, né? Um adolescente aí com sérios transtornos emocionais por conta disso. Então, são pessoas mais envergonhadas, mais tímidas, com uma dificuldade de um relacionamento social. Então, tem que evitar. Fora tudo isso que eu falei, hoje em dia tem várias pesquisas mostrando que existe a obesidade, vai ter um problema hipotalâmico.
Então, assim, essa dieta rica em gordura, rica em carboidrato, levando à obesidade, ainda não se sabe muito bem o que está acontecendo, mas eu acho que é um grande caminho para a explicação, o porquê que é tão difícil perder peso depois. Então, existe aí uma inflamação no hipotálamo, que é uma região do cérebro que controla a saciedade e controla o nosso apetite, que vai interferir até no ganho metabólico e no gasto metabólico dessa criança dia após dia, na preferência alimentar, levando a uma dificuldade na perda de peso, né? Por isso que a obesidade é tão difícil, por isso que tem pessoas que às vezes até comem pouco mesmo, né, Daniela? Exatamente. Comem pouco e tem uma dificuldade muito grande na perda de peso, apesar de mudar o hábito de vida e tudo, o sacrifício para reduzir essa quantidade calórica é muito grande para o sucesso na perda de peso. Então, por conta de todas essas doenças que eu já falei, que estão realmente com uma incidência maior na infância e na adolescência, até pelo risco de não conseguir mais controlar, reverter esse quadro, precisa agir no começo. Eu acho que a gente tem que evitar que essas crianças façam hiperplasia e hipertrofia das células de gordura. Elas vão ter tendência para engordar o resto da vida. Se elas aumentarem os adipócitos em tamanho e número. E isso é metabólico, é endócrino, isso, e lembrar, né, que assim, essas células adiposas, né, a gordura não é só uma gordura, ela é quase um tecido endócrino. Né? Agora é considerado até um tecido endócrino, com produções de hormônios, com produções de substâncias inflamatórias que fazem muito mal. Né? Então aqui a gente está definindo o quê? Que a obesidade, mesmo na infância, é uma doença e tem que ser combatida como? Aqui nós não estamos falando em beleza, em estética, não é nada disso. Apesar disso ser importante e causar problemas emocionais muito sérios para essas crianças. Mas assim, eu acho que é muito importante a população saber que isso é uma doença e tem que ser tratada com vários especialistas para combater. E é difícil. Se na infância é difícil, na vida adulta é quase impossível. É mais fácil para uma criança, quando se tornar adulta, ela ser magra porque ela controlou o peso antes, do que emagrecer já depois de adulto, é isso? Isso, exatamente isso. Quanto mais tempo obesa, mais difícil é para conseguir retornar a um peso normal. E muitas vezes para controlar o peso é preciso da atuação de uma equipe multidisciplinar, né? E hoje em dia até o trabalho do fonoaudiólogo, ele já faz parte também para as crianças aprenderem a controlar o peso. E o nosso repórter, o Eduardo Guidini, ele traz mais informações para a gente. O fonoaudiólogo, ele desenvolve um papel de reeducar como a criança vai mastigar, reeducar essa mastigação. Porque geralmente essas crianças, elas estão muito ligadas com a ansiedade, com estresse ou distração. Então elas comem sem perceber o tanto que estão mastigando, ou mastigam muito, ou mastigam pouco, ou mastigam muito rápido. E isso faz com que a mastigação seja ineficiente. E a mastigação está muito ligada com a saciedade. Então daí a gente faz um trabalho de reeducação da mastigação através, então assim, o exercício a gente tem que reequilibrar essa musculatura da face e da boca. Então a gente sempre tem manobras que faz na criança para poder estimular aquela musculatura. E daí dependendo de cada criança, porque cada caso é um caso, então tem exercícios específicos. Ah, essa parte está fraca? Então vamos fortalecer. Essa parte está muito forte? Vamos equilibrar essa musculatura. Como funciona esse trabalho, esse trabalho em equipe, né, que vocês conseguem realizar? Quer falar? Pode falar. Eu acho que hoje, em se tratando, né, de obesidade, uma doença multidisciplinar, é impossível trabalhar sozinho, né? Porque você tem os aspectos médicos da doença, da obesidade, os aspectos nutricionais, os aspectos emocionais e também a mastigação, como a doutora Flávia colocou, é muito importante, porque a mastigação está ligada à saciedade, né? Se eu como mais devagar, eu vou comer menos e eu vou dar o tempo que o meu organismo precisa para satisfazer e mandar aquela mensagem para o hipotálamo: olha, chega, eu já estou satisfeita. Então isso é muito importante. Crianças podem ter algum tipo de transtorno alimentar ou isso é uma coisa que acontece já na juventude ou na vida adulta? Não, já tem.
já tem, desde a infância. E como vocês pequenas. identificam? Então, na verdade, está muito mais ligado à ansiedade, né? Eu falo que o mundo moderno trouxe um monte de coisa boa, mas trouxe um monte de coisa ruim. Não que eu seja contra a mulher trabalhar fora, de jeito nenhum, eu trabalho, tenho meus filhos, mas nós ficamos com uma carga muito pesada. E essa carga, e a nossa ausência em casa, né, traz uma carga enorme. Então, eu acho que para você manter essa família comendo de uma maneira saudável, né, e tendo atitudes saudáveis perante a vida, alguém precisa comandar isso. E isso, culturalmente, no nosso país, está ligado à mulher. Então, a mulher precisa ser muito organizada para conseguir ter alimentos saudáveis, para não se render às comidas prontas do supermercado, né, aos sucos prontos. E tudo isso é uma questão de organização. Quando essa mãe, a mãe, o pai, né, quando essa família fica ansioso em relação a tudo isso, aos afazeres do dia a dia, essa ansiedade é passada para a criança. E essa criança fica refém dessa vida agitada, dessa comer de uma forma rápida, muita pressão, né? A criança às vezes muito presa em casa por conta da violência que assola o nosso país. Então acho que são todos esses fatores levando a criança ansiosa. Além de falar do quê? Dos games, né? Os games que até a gente, quando faz uso, não tem movimento, né? A criança não levanta, né? Além de não levantar, as crianças ficam ansiosas mesmo, né? Causa um estresse. Então, até isso em excesso atrapalha esse estado emocional da criança. E a ansiedade levando a criança a comer mais, tentando sanar essa sensação ruim que a ansiedade traz. E falando então sobre a participação da família, a nossa repórter, a Rafaela Ribeiro, ela foi até a casa do Lucas e do Andrei. Eles têm 9 anos e já fazem reeducação alimentar. Foram 2 alertas, um da escola e outro da pediatra. Andrei e Lucas, de 9 anos, estavam no caminho para se tornarem adultos obesos. Preocupada com a saúde dos filhos, Tânia procurou a ajuda de uma nutricionista. A nutricionista me orientou a fazer algumas mudanças. Sopa 2 vezes por semana e nas outras 2 vezes por semana trocar o arroz branco pelo integral e o macarrão também pelo integral. Então, assim, isso já ajudou bastante. A família inteira entrou na dieta para incentivar os meninos, uma atitude que facilitou a adaptação dos garotos à nova rotina. Hoje, alimentos saudáveis não são mais um problema. As coisas que eu gosto mais está na dieta, né? As frutas, o macarrão integral, o arroz. Eu pensava que era muito mais difícil fazer dieta, mas agora eu percebi que não é tão difícil. O Andrei e o Lucas vão 1 vez por mês na nutricionista. A meta é manter o peso e crescer. Para isso, além da dieta balanceada, eles passaram a praticar atividades físicas. O desafio que eu coloquei para eles é fazer 1 hora de atividade por dia, todos os dias. Qualquer coisa. As atividades ao ar livre são as preferidas. Os garotos jogam bola no quintal, brincam na praça, fazem até caminhada com a mãe. E como toda criança, também gostam de um videogame, mas com jogos que exigem movimento. E os exercícios físicos praticados em forma de brincadeira já trouxeram resultados. Tá muito mais fácil, eu não tô ficando mais tanto cansado. Antigamente eu só ficava muito mais cansado. Para a Tânia, a orientação de um profissional ajudou os filhos a entenderem a importância de ter uma vida saudável. O que realmente me ajudou foi procurar um profissional para ela fazer as mudanças que precise fazer. E o mais importante foi conscientizá-los. A partir do momento que ela conversou com eles e não comigo, aí mudou. Daniela, e como fazer então para conscientizar as crianças? É difícil? Uma coisa importante que foi colocada na reportagem que eu queria ilustrar é que a criança, ela vai crescer, né? Então, se a gente consegue fazer uma modificação no hábito alimentar da família, da casa, conscientizar a mãe, o pai, né? É importante trazer o pai também, né? O pai não participou dessa reportagem, mas na segunda consulta, na primeira consulta, a mãe levou os filhos.
E eu pedi, o pai foi no retorno, porque... Porque não adianta as crianças comerem frutas e os pais no comerem final de semana, pizza, lanches, né? No final de semana, o pai, a mãe trabalhava e o pai ficava com as crianças comendo em lanchonete, né? Agora, o que eu gostaria de colocar é o seguinte: se a gente consegue modificar essa rotina alimentar, estimular o exercício, a criança ela não tem a estatura definida, ela vai crescer. Então, manter o peso, em alguns casos, né, dependendo do grau dessa obesidade, já é importantíssimo, porque a criança crescendo e modificando o hábito de vida, ela vai conseguir melhorar muito isso. Agora, é um trabalho árduo conseguir isso, e depende da família, depende de trazê-los, envolvê-los. Agora, a criança, nessa fase, ela consegue, se você dá o comando, ela conscientiza, né? Então, a mãe tem que querer, o pai tem que querer, e as crianças e os outros familiares envolvidos. Então, muitas vezes eu tenho que pedir para vir a babá, porque, como a doutora Mila comentou, muitas vezes é ela que decide o que a criança vai comer no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, porque a mãe está trabalhando, né? Em outras situações, são os avós, né? Que eu acho que aí tem uma dificuldade até maior, porque os avós acabam sendo um pouquinho mais permissíveis, né? Eu vou fazer isso porque ele gosta, e é uma maneira de agradar pela comida, né? Então, tem que envolver toda a família. É mais fácil convencer as crianças do que os outros familiares a mudar a rotina? Eu acho que se você olha para a criança, na experiência clínica, se você traz a criança para você, em muitas situações, é ela que puxa até o pai ou uma mãe que também precisa perder peso. Porque numa família, é difícil você encontrar uma pessoa com obesidade, né? Normalmente, um dos pais são obesos, ou muitas vezes os dois são obesos. Até o gatinho ou o cachorro acaba sendo obeso também, porque participa da família, né? Então, eu acho que começa na compra do supermercado, né? Então, o que eu vou levar para minha casa é o que eu vou consumir, né? Então, eu tenho que ter uma programação de ir no supermercado que tenha feira, que tenha frutas, verduras, legumes. Eu tenho que levar isso para a semana, porque são produtos perecíveis, né? Se eu tenho em casa, eu vou consumi-los. Agora, o que as famílias fazem? Elas vão, uma vez por mês, compram inúmeros pacotes de bolachas, sucos açucarados, alimentos prontos, e o consumo vai ser esse, né? Eu recentemente ouvi de uma paciente que ela comprou 8 pacotes de bolacha e que os 2 filhos consumiram em 3 dias, o que era para o mês, né? Que já é um absurdo comprar 8 pacotes para o mês, né? Então, você vê que é um sistema que tem que ser modificado. E a atividade física, ela é extremamente importante nesse processo? Uma das causas desse aumento da obesidade é por conta do sedentarismo, né? Então, voltando a falar nisso, as nossas crianças estão mais trancadas em casa, não existe mais brincadeira de rua, né? E as crianças saem só para fazer aquele esporte. E às vezes aquela quantidade de atividade física, quer dizer, a natação 2 vezes na semana ou qualquer outra coisa pontual, não consegue atingir a quantidade de energia a ser gasta, né? Então, assim, o que precisa é retomar, gente, as atividades corriqueiras, a brincadeira, né? O passear com o cachorro, brincar com o vizinho, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Lógico que o esporte é ótimo e eu incentivo o esporte, mas também a brincadeira, acho que é até mais interessante e com mais chance de dar certo na infância do que você querer que seu filho fique fazendo um monte de esporte. Não se torna uma obrigação, né? Porque brincando, ele está gastando caloria. Então, brincadeira simples. Pular corda, né? Pega, esconde. Antigamente a gente jogava bete, né? Na rua, ficava correndo atrás da bola. Isso... Então, é pequenas coisas. Uma coisa que eu acho muito interessante falar, que eu também percebo muito no consultório, não sei se você percebe, Dani, mas é o seguinte, é que hoje em dia, eu acredito que por conta desse assédio, que a mídia mesmo, via televisão, via internet, esse acesso às crianças, o que não é normal passou a ser normal. Então, por exemplo, ir numa rede aí de lanches,
altamente calóricos, né, em que a gente não tem que ir quase nunca, uma vez por semana é normal, as pessoas acham que é normal. Então, às vezes, esse consumo de caloria em excesso, as pessoas não acham que estão consumindo em excesso. Então, é muito importante isso, a procura de um nutricionista para ter essa noção, né? Será que eu estou exagerando? Será que o consumo desse iogurte está em excesso? Será que o consumo desse alimento aqui que vem da indústria preparado está em excesso? Então, isso que eu queria muito que as pessoas façam uma reflexão. Será que o que eu acho que é normal não é normal? Né? E esse pouco a mais é o que está fazendo com que nós todos aqui em casa estejamos ganhando peso. Então, acho que essa reflexão é muito legal. E o excesso de atividade sedentária, eu não posso deixar de falar. Então, assim, existe uma correlação muito grande entre excesso de atividade sedentária, que é computador, videogame, tablets, com a incidência de obesidade. Então, não se deve ultrapassar 2 horas no dia inteiro, ou seja, nas 24 horas, com essas atividades. Então, os pais têm que monitorar, sim. Tá muito tempo aí, sai daí, vai brincar, vai fazer outra coisa. Não pode. Então, isso é uma autoridade também que os pais têm que atuar. Tem como a atuação dos pais é fundamental, né? Não tenha dúvida. Eu vou pegar um gancho no que a Mila estava dizendo. Eu acho que a gente tem 2 aspectos da alimentação, né, que tem que ser dito: a qualidade e a quantidade. Então, qualidade é o que eu vou comer para eu ter boa saúde, né? Eu tenho que ingerir fibras, que é o que falta na alimentação das crianças. As fibras estão relacionadas à saciedade, ao bom funcionamento do intestino. Eu tenho que consumir frutas, verduras, legumes, alimentos proteicos, que vão dar também maior saciedade. Então, a qualidade é o que vai evitar doenças, tá? Agora, o quanto eu vou comer disso depende, né, do quanto de exercício eu faço, do quanto eu me movimento, porque tem uma diferença de exercício físico e de movimentação, né, que é o que a doutora Mila acaba de comentar, não ficar 2 horas deitado, mexendo no videogame, que vai te deixar tenso. Né? O quanto que eu vou me alimentar durante o dia depende se é criança, se é adolescente, se é idoso. E independentemente do alimento ser saudável ou não, a recomendação, eu não posso comer um pacote de castanha do Pará porque é saudável, né? Eu tenho que comer 3, 4 castanhas, né? Eu não posso comer uma dúzia de banana, né? Eu vou comer 1, 2 bananas, né? Então, isso é muito importante, é unir as 2 coisas. Né? Ou melhor, as 3 coisas: o que eu como, quanto eu como, fazer exercício. Né? Então, por isso que eu preciso de uma equipe multidisciplinar, porque eu preciso mexer com várias situações, né? da vida daquela família, da vida da criança, e tem uma implicação em todo mundo, acaba afetando todos. E as mães grávidas, elas também têm um papel importante nesse processo da criança, da alimentação? Eu diria que é um papel fundamental, né? Hoje já se diz que você é o que a sua mãe comeu na gravidez, né? Tenho falado isso para gestantes. Por quê? É o próprio hábito alimentar. As gestantes também estão ganhando muito peso. E esse ganho de peso, na gestação, já você tem uma implicação no número de células de gordura já depois na criança obesa. E tem relação com o aleitamento materno, né? Então, a gente já tem que ter essa educação nutricional para a gestante. Para a gente encerrar o programa, eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês. Então, eu acredito que começa desde lá, né? Então, desde a gestante, que é a fase da vida que a gente mais, eu acho que ouve informação e quer se cuidar, porque esse amor pelo filho, acho que é uma da principal coisa que acontece na vida de nós mulheres, né? Então, tomar cuidado, não ganhar peso, se alimentar de uma forma adequada, né? Quando nascer o bebê, fazer o aleitamento materno, né, exclusivo nos 6 primeiros meses, colocar esse alimento gradualmente, como o pediatra informa, né, sempre degrau por degrau, sem ultrapassar, não deixar que entrem com alimentos açucarados antes da hora, besteiras, guloseimas, não precisa ensinar, que a criança vai aprender.
E tentar manter essa alimentação saudável desde o comecinho, porque aí você vai evitar um monte de problema, né? E toda vez que perceber que o filho está acima do peso, né? Lembrar que criança não é para ter barriguinha, não é para ter dobrinha, criança é para ser magrinha. Isso sim é uma criança saudável. Criança magra que está crescendo é a criança saudável. E procurar ajuda, né? E se inicia com o pediatra vai fazer essa avaliação e o pediatra vai encaminhar para os profissionais que sabem lidar com esse problema. Eu queria deixar uma mensagem que a alimentação, ela é afeto, ela é carinho, né? Em que a gente possa cuidar das nossas crianças, né? Com uma alimentação adequada, saudável, equilibrada. E que, eventualmente, essas crianças também possam consumir uma fatia de bolo, né? Uma coisa, um chocolate, mas com moderação, né? Eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio, né? E é essa mensagem que eu quero deixar, né? Vamos cuidar com esse afeto, com carinho, com amor das nossas crianças, com uma alimentação saudável, né? Com prazer à mesa, com a família, né? Eu acho que é muito importante sentar à mesa, né? O pai comer a salada, a mãe comer a salada, o filho vai ver esse movimento e ele vai repetir essa ação, porque a criança, ela tem esse comando, né, de repetir o que os pais fazem. E também concordo com a doutora Mila de procurar ajuda. Sentiu que não dá, eu não estou dando conta, não hesite, procure ajuda de profissional que vai poder te ajudar. E a própria mãe disse isso, né, que depois que ela procurou ajuda, ela seguiu para outro caminho. Certo. Obrigado, muito então, obrigada, obrigada. E você pode entrar em contato conosco pelo e-mail que aparece na sua tela. A gente se vê no próximo Ponto de Encontro.